Olá, seja muito bem-vindo de volta ao podcast Saber e Crer. Nos próximos 3 episódios, você vai ouvir um pouco sobre compartilhamento que eu fiz com a Igreja Vinha de Curitiba no texto de Romanos 12. Foram conversas baseadas no texto, que nós dividimos em 3 partes, não necessariamente as 3 partes que você vai ouvir nos episódios, mas as 3 partes do texto, onde nós começamos falando sobre a necessidade de metanoia, de mudança de mente, de uma vida de sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, texto tão conhecido, e como isso se aplica na vida da igreja. Nós falamos também que para a edificação da igreja, para que a gente se torne um grupo de pessoas que vive essa vida de verdadeira adoração, para que isso aconteça é necessário que nós exerçamos corporativamente todos os dons que o nosso Deus nos concede pelo seu Espírito Santo. Então nós estamos falando bastante sobre o compromisso com o exercício dos dons, buscar os dons, praticar os dons e juntos edificar a igreja. A terceira e última parte desse texto, nós separamos ela como sendo o foco em qual é o comportamento de uma igreja que deseja ser um lugar de esperança, de cura e de hospitalidade, um lugar onde nós vamos receber as pessoas e essas pessoas vão perceber de fato algo de Deus através das nossas vidas. Para isso nós precisamos estar preparados para receber essas pessoas. Como é que nós vamos nos preparando para isso? Mais uma vez, pelo texto de Paulo em Romanos 12, a transformação da nossa mente, uma contínua transformação da nossa mente, o exercício dos dons edificando essa igreja, para que ela, ao receber essas pessoas, possa ser um exemplo de um lugar onde o nosso comportamento é transformado pelo Espírito Santo. E assim nós passamos a ter um comportamento que mais se assemelha a Cristo do que ao que nós temos em nós mesmos. Uma outra forma de você perceber isso é o que nós temos compartilhado no sentido de sermos uma igreja que, ao invés de revelar escândalos, revela a pessoa de Cristo. Quando nós falamos sobre uma mudança de comportamento, fruto da metanoia, fruto da edificação, que juntos nós trazemos ao corpo de Cristo, nós estamos falando de uma outra forma da demonstração do fruto do Espírito em nossas vidas. Orar pelos nossos inimigos, amar os nossos irmãos, atender aqueles que precisam, primeiramente dentro da igreja, mas não somente dentro da igreja, também para fora, mantendo a paz com todos aqueles que nós temos contato e a todos aqueles com quem nós acabamos convivendo dentro e fora da igreja. É isso que você vai ouvir nos próximos 3 episódios aqui do Saber e Crer. Seja bem-vindo, compartilhe se achar que deve e até o próximo episódio. Eu tenho algumas coisas aqui anotadas e preparadas para conversar com vocês, mas eu acho que vou ter que dar uma ajeitada aqui de novo. Isso não é ruim, tá bom? Só é diferente. Algumas coisas que eu tenho observado. Hoje eu não trouxe nada dos trends da internet para a gente falar, né? Semana passada eu tinha alguns, mas já fazendo uma conexão, porque eu quero que a gente acostume também a se reconectar com aquilo que a gente já estava vivendo num outro encontro. Para que a gente entenda que a nossa vida é essa jornada, onde Deus vai acrescentando coisas na nossa vida a cada encontro. E quando a gente não captura, onde a gente lembra aquela palavra que às vezes eu gosto de usar, absorver? Absorve. Absorve o que a Isa falou aqui. Absorve o que a outra Isa falou aqui. Absorve. O que é que isso tem a ver comigo? Porque tem a ver com você também. Algo específico delas, mas há ali um elemento que é o agir de Deus que tem a ver com você, que você pode absorver para a sua vida, né? Então eu fico observando as coisas e tentando ver, esse é um dos meus papéis também, né? Eu fico tentando ver o que Deus está fazendo. Então, de uma forma um pouco
talvez assim, a gente gosta de coisa divertida, né? Mas ali no nosso grupo da igreja, essa semana rolou a fotinha de batismo do Will, que era outra pessoa, né? E também rolou outras fotos de batismo daí, motivadas por isso. Inclusive rolou uma foto lá mais antiga, acho que do batismo da Gisele, e as pessoas vieram me perguntar quem que era o pastor naquela época, porque eles não me viram na foto. Mas sou eu naquela foto. Juro para vocês. Só que eu sei que parece outra pessoa, parece o meu irmão mais novo, né? Talvez assim. Meu filho, se eu tivesse um filho, provavelmente. O tempo passa. Exato. É que eu me modernizei e comecei a fazer luzes, entendeu? Me disseram que era mais elegante e tal. Não foi? Eu vou parar, tá, gente? Vai voltar a ficar igual aquela pessoa lá. Mas o que é legal desse negócio todo é que tudo a gente pode puxar. Quando você está interessado em ver o que Deus está fazendo, não sei se você concorda comigo, você começa a ficar aquela pessoa meio bobinha, meio apaixonada, não é? E aí você começa a olhar essas fotos todas e fala, cara, é vida de tanta gente que Deus está agindo. E você começa a lembrar do seu próprio tempo, né? Aí eu coloquei a minha foto do batismo, a foto é preto e branco ainda, né? E essas coisas, cara, o que Deus está fazendo? E nós falamos semana passada sobre arrependimento um pouco. Nós falamos semana passada sobre transformação da mente, que Paulo nos fala, vocês precisam mudar. Eu suplico, muda a maneira de pensar. Muda a maneira de pensar. Deixa Deus transformar a sua maneira de pensar para que você possa viver a boa, perfeita e a vontade, agradável vontade de Deus. É isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos igrejas, lugares de esperança, cura e hospitalidade. Lembram dessa colocação? É isso que Ele quer. Mas para Ele fazer esses lugares existirem, Ele precisa trabalhar em nós. Ele precisa encontrar em nós pessoas que se deixaram ser transformados na sua mente. E eu vou usar uma expressão aqui para frente no texto, que é deixar que a luz ilumine. Isso aí uma pessoa falou essa semana, não lembro quem, eu anotei assim para mim. Tudo começa com a iluminação que Deus traz à nossa mente, né? A luz que Ele traz sobre nós, para que a gente entenda a sua proposta de vida e possamos responder a Ele. E nós entramos nesse processo. O texto de Romanos, que nós lemos semana passada, eu gosto muito desse texto, porque, como eu disse lá, a gente pode dividir ele em 3 partes. Então, na semana passada eu falei rapidamente sobre a parte, de novo, do arrependimento, da metanoia, da mudança, do sacrifício vivo. A gente tinha até no setlist hoje de manhã aqui para cantar aquela música Minha Vida, que é uma música que eu escrevi, que ela é baseada em Romanos, né? Minha vida é teu lugar. Não, minha vida é teu. Quem canta aí? Minha vida é teu altar, lugar de adoração por onde eu caminhar. É o resumo de Romanos 12, 1. Se você quiser guardar na sua vida, você tem que entender isso. A minha vida é que é o lugar de adoração e que é o altar para Deus. E o texto diz que é a adoração que Deus se agrada, é a nossa vida um sacrifício vivo. Deus precisa da nossa ação e da nossa energia enquanto nós estamos vivos. Enquanto nós estamos aqui. Não é trabalhar para Deus na eternidade. Lá nós vamos desfrutar plenamente de Deus. O tempo de trabalhar com Deus é hoje. Sacrifício vivo. Por onde eu caminhar. A Isa mencionou aqui, né? Eu não vou estar em lugares que a minha filha... Por onde eu caminhar. Sacrifício vivo. Uma pessoa que exala o bom perfume de Deus. A segunda parte de Romanos, que eu queria chamar a atenção nessa manhã... E eu quero também compartilhar algumas instruções com vocês nessa manhã. Então eu vou ser bem breve no texto, tá bom? Para a gente entrar na parte da instrução, porque é algo que tem a ver conosco como um todo, e que eu quero que a gente tenha mais as manhas. É assim que fala? Eu não sei se fala isso ainda hoje em dia. Se eu sou mais velho ainda do que a minha foto nesse momento. Mas, vamos lá. Romanos 12, versículo 4 em diante, diz... Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo e todos pertencemos uns aos outros. Vocês entenderam esse começo aí? Eu não vou fazer sermão hoje sobre o corpo de Cristo, não dá tempo. Mas entenda que nós somos o corpo de Cristo. E se nós somos o corpo de Cristo, Ele é a cabeça.
Tudo começa nele. Ele é a mente desse negócio aqui. Ele é a direção disso daqui. Ele é o que comanda mãos e pernas e a palavra. Deveria, né? É isso que a igreja que nós estamos propondo a se tornar um lugar de esperança, cura e hospitalidade, seguindo as palavras lá do David Russo, é um lugar onde Jesus realmente consegue fazer o que ele quer. Você entende o que eu quero dizer? Como cabeça, ele consegue fazer com que o corpo responda como ele mesmo responderia. É isso. Não são mais nossas vontades, não é a direção que eu quero para a igreja, a cor, a cara, a cultura. É a cultura dele, é o jeito dele para esse tempo e nesse lugar. É um desejo enorme de se satisfazer na vontade de Jesus e naquilo que ele quer fazer como cabeça para o seu corpo. Então, olha que Paulo faz, que bacana. Primeiro ele diz, se você entender que você é sacrifício vivo, e esse é seu chamado, se você entender que quando você entrar nesse entendimento, você vai se tornar aroma, sacrifício agradável a Deus, e vai passar a ter condição, enfim, de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Paulo está dizendo, deixa eu te dizer como que isso meio que acontece na prática. Ele começa dizendo, primeira coisa, lembre-se que você é o corpo de Cristo. É nesse lugar que você vai conhecer a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E ele segue. E o que acontece nesse corpo? Aí versículo 6 diz, Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Eu quero falar um pouquinho sobre a graça. Gente do céu, se eu falar tudo que eu tenho aqui, vai até 13h mesmo, eu não estou brincando. Espera um pouco, deixa eu... Tá bom. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. O que eu vou falar, basicamente o que eu anotei, daí eu não fico falando demais. Deus nos ama demais. Você parou para pensar sobre isso? É por isso que a gente canta Não Há Nada Melhor, sabe? Se nada há nada melhor, é depois que você percebe o amor de Deus. Não é antes. Senão é meio que... Você fala que não há nada melhor que bolo de chocolate com sorvete de creme. Você fala, você come muito isso? Você fala, não, nunca comi. Ué, como é que você sabe que bolo de chocolate é a coisa melhor? Entende o que eu quero dizer? Não tem, é uma resposta. Nós temos que conhecer Deus mais profundamente para que essas palavras se tornem ainda mais realidade. Não há nada melhor. Como que você sabe? Porque de tudo que eu já provei nessa vida, nada me satisfaz mais do que a pessoa de Cristo, do que o meu Deus. Por isso não há nada melhor, nem as melhores coisas que eu experimentei. E Deus nos dá essas coisas que nós vamos falar aqui, essa oportunidade, porque Ele nos ama. O texto diz, em sua graça, em sua vontade de nos fazer bem, Ele nos deu o corpo, e Ele nos deu diferentes dons, através de diferentes pessoas, e através do processo de estar com pessoas e de usar os dons, é que nós vamos andar no que ele falou antes, nós vamos passar a experimentar a boa. Viu como vocês seguem direitinho, né? Eu faço 3 pedaços, né? Vontade de Deus. Não é uma coisa etérea, não é uma coisa abstrata, não é um sonho, não é uma coisa que você constrói, é algo que você vai experimentando no contexto do corpo de Cristo. Então você já pode dizer até para alguém, você quer experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Fala para a pessoa, vem viver com a gente, andar com um grupo ali da igreja, é na igreja, é no corpo, não é fora do corpo. Eu conheci um rapaz essa semana que disse que estava afastado, não sei porque ele desconfiou que era crente, eu fico meio grilado com esses negócios às vezes. É verdade, ele viu eu com o celular assim, no fim da conversa, ele falou, você toca guitarra? Ele viu uma palheta, você também tem uma palheta aqui no celular? Aí eu falei, eu toco, quer dizer, Pedro toca, eu me enrolo. Aí eu falei, toco mais violão hoje em dia. Ele falou, toca na igreja? Eu falei, como que ele passou de toca guitarra para toca na igreja? É óbvio que ele não quis começar com isso, mas ele já tinha percebido. Eu falei, cara, e você? Né? Aí ele falou, cara, eu já fui da igreja, não estou indo na igreja mais. Aí eu conversei, não vou entrar no mérito aqui porque não é meu objetivo estender, mas tive uma conversa com ele nessa direção, cara, você precisa voltar.
Inclusive tem uma igreja bacana lá em Santa Felicidade. Eu já falei até do Alex, falei, tem um cara que te dá carona se você precisar, porque ele mora perto de você lá, Alex. Eu já destrinchei a vida dele, só faltou a conta bancária. Eu não consegui a conta bancária e a senha, mas o resto deu certo ali. Eu vou voltar a falar com ele ainda. Vou conseguir para você. Deixa comigo. As pessoas estão por aí. Você pode dizer para elas, cara, existe uma promessa, uma esperança, um lugar de pura hospitalidade, não um lugar de perfeição. É um lugar de estar juntos para experimentar a boa, a perfeita e a vontade e agradável vontade de Deus. Porque eu erro isso todas as vezes. Lugar de graça. O texto continua dizendo então, e aí ele dá alguns exemplos, e Jéssica, se você puder colocar, esse material não é dessa mensagem, mas eu lembrei que eu tinha feito esse desenho, né, para a gente lembrar ali desse texto em particular de Romanos 12, ele traz algumas coisas que devem existir e existem para esse boa vontade, perfeita vontade de Deus acontecer, agradável, perfeita vontade de Deus. Se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Isso significa, nos textos, fazendo um estudo mais profundo do texto, eu vou resumir várias coisas aqui, porque não é meu objetivo entrar em cada um deles. Mas isso aqui significa baseado naquilo que você já conhece da palavra. Você precisa de embasamento para profetizar, você precisa conhecer as Escrituras. Faça na proporção de fé que recebeu, né? Aquilo que você recebeu a respeito da palavra de Deus, da vontade de Deus nas Escrituras. É o melhor entendimento desse texto. Daí nisso você vai profetizar, que é um outro assunto. Pode ver ali que expande para um monte de coisa. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem, estude, converse com pessoas, faça um curso se precisar. Se você ensina, faça isso com dedicação também, faça direitinho. Se for encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Esse aqui eu não estudei muito, mas eu fiquei curioso. Por que Paulo tem que dizer, aquele que tem misericórdia ou compaixão, pratique com alegria? Será que a pessoa fica meio desanimada às vezes? Será? É, né? Pois é. Você vê como a Bíblia é fantástica? Já fala para a pessoa, olha, você tem um dom de compaixão, faça com alegria. Não deixe que ele está dizendo em outras palavras, não deixe que o que você está vendo te oprima, né? Cara, sensacional. Até o 8 aqui para hoje, gente. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje, acho que vocês captaram a mensagem. Boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Sacrifício vivo, metanoia, mudança na nossa cultura, mudança na nossa resposta. Se as pessoas entrarem aqui para conhecerem o que é viver com Deus, a igreja que é o corpo precisa estar exercitando as suas ações, servindo com seus talentos. A frase nossa aqui é: todos jogam, porque existem várias posições para se jogar, e às vezes elas se misturam. Você uma hora está servindo, uma hora está profetizando, uma hora você está limpando o banheiro, outra hora você está trazendo um encorajamento de Deus para a pessoa. E não importa o que você está fazendo, eu vou fazer a propaganda do meu livro aqui. Aí lá no livro fala que todos os dons são ferramentas, uma caixinha que Deus te dá no Espírito Santo, amém? Então você usa a ferramenta que é útil para aquele momento. Se Deus te coloca junto com uma pessoa, essa pessoa precisa de encorajamento, deixa que o Espírito Santo te use com as ferramentas que Ele quer usar como encorajamento. Se a pessoa precisa de cura, deixa que Ele te use com as ferramentas de cura. Se Ele precisa de ensino, está confuso, quer saber mais, deixa que Ele te ensine com as ferramentas de ensino. Amém? Vocês querem ser assim? Vocês desejam ser assim? Amém? N.T. Wright diz uma frase interessante que eu lembrei dela na hora que a Isa estava falando aqui também. Viu? As coisas estão conectadas. Presta atenção, vocês que não se liguem. Ele fala assim: arregaçar as mangas e se empenhar. Falando desse texto de Romanos 12. Dá trabalho servir. Ele disse que uma das coisas lá, quando ele comenta sobre esse trecho de Romanos 12, ele diz assim: fica claro para mim que nas muitas palavras de Paulo, ele diz: é preciso dedicação, não acontece só sentando na cadeira de balanço. Quando Deus quiser eu vou começar a servir, quando Deus quiser eu vou começar a ministrar na vida de alguém, vou orar com a pessoa, vou chamar ela, vou atendê-la, vou levar uma coisa que ela precisa, né? Deixa Deus dar um toque profundo no meu coração. Não, irmão, você se converteu. Você está com outra vida agora.
A sua vida é essa agora. Esse é o natural. E às vezes na sua caminhada Deus vai botar um fogo maior e uma disposição maior, além da medida. Aí é a hora que você nem se reconhece, mas já está em nós. Nós só temos que começar a fazer. E ele diz então, arregaçar as mangas e se empenhar. Dá trabalho servir. E ele completa com a frase aqui para você levar para a sua vida. O serviço cristão não é um hobby. Vou repetir, porque essa dói. O serviço cristão não é um hobby. Significa que você não faz só quando dá tempo. Não é uma coisa à parte da sua vida principal. Ele é a sua vida principal. E você vai ter que aprender a encaixar isso na sua vida profissional, na sua vida caseira, em toda a sua vida, em outras coisas. Mas o cerne da sua vida agora é esse. Amém? Tudo bem até aqui? Tá bom? De conteúdo? Sim ou não? Sim ou não? Tá bom de texto? Dá para meditar nisso durante a semana? Você vai querer ser mais corpo de Cristo? Você vai ficar mais atento a servir o corpo? Tem mais expectativa do que fazer? Sair da cadeira de conforto? Quando a gente pedir alguma coisa, você vai fazer? Amor, traz o documento lá, contrato, caneta para cada um. E a faquinha, porque é com sangue que a gente sela o documento. É de Deus, gente, isso. É isso que faz uma comunidade ser diferente daquilo que as pessoas estão vendo. Dos escândalos, das confusões. Gente calma, gente alegre, gente que sabe entender a dor, que sabe conviver com processos de dor ao mesmo tempo que celebra. Nós somos gente, e há um processo acontecendo, e a gente pode participar disso. Amém?